E aí, turma, beleza? Professor Edson na área. Turma, hoje nós vamos dar início à nossa aula de número 2 sobre noções do direito. O que nós vamos falar nessa aula de hoje? Nós vamos explicar o nosso Estado Democrático de Direito. E a primeira coisa que nós vamos explicar é a origem dessa terminologia, a origem dessa qualidade do Estado, né? E nós vamos partir daí e dar início à nossa aula de hoje, certo? Pessoal, Estado ou Estados, e aí eu já peço para vocês que façam uma distinção e que aprendam a diferença entre Estado com E maiúsculo ou Estados com E minúsculo. Os estados, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, eles são estados em sentido estrito, são utilizados com letra minúscula para representá-los, certo? Quando a gente estiver falando do estado, do país, quando a gente fala dos estadistas, né, os representantes de cada estado, quando a gente fala do estado, nós estamos falando dessa delimitação geográfica mesmo, que nós vimos em geografia, que é esse espaço, esse território onde existe a junção de um povo, a junção de uma cultura, a junção de alguns itens que formam o Estado brasileiro. E aí nós temos os outros estados vizinhos, né? O Estado boliviano, o Estado da Argentina, o Estado paraguaio, Estado-país, Estado enquanto país, com E maiúsculo. Então, essa é a nossa distinção. O que é Estado? É essa divisão territorial mesmo, que cada um tem a sua aí, o mundo meio que está dividido nesses espaços, né? Com pessoas, que essas pessoas elas que povoam esse território, elas têm a sua cultura, elas têm a sua língua, elas têm os seus bens naturais, as suas belezas naturais e por aí vai. Esse é o Estado, nós estamos falando do Estado brasileiro. Democrático por quê? Democrático porque as pessoas elegem os seus representantes, e aí nesse caso nós estamos falando de uma democracia indireta, quando você elege alguém para te representar na tomada de decisões. No Estado brasileiro, especificamente, nós temos que essa democracia pode ser feita indireta, quando nós elegemos os nossos representantes, e pode ser direta quando nós mesmos propomos leis, propomos algumas atividades estatais. Professor, nós podemos propor leis? Sim, desde que a gente se junte, né? Não como indivíduo, mas como uma coletividade. Nós vamos nos juntar com um quinto dos eleitores, né? Nós vamos nos juntar e fazer uma proposta de lei. É raro acontecer, eu não tenho lembrança de ter visto isso acontecer. Então nós estamos em um Estado democrático, por quê? Porque a decisão é tomada pelo povo, pela coletividade, de forma direta ou indireta, certo? E de direito por quê? Porque a regulamentação da vida em sociedade é feita pelas leis. E nós temos um sistema de leis, um sistema normativo, que eu expliquei para vocês na aula anterior, a diferença entre norma e leis. Nós temos todo um sistema normativo que ele é amparado, ele é ancorado na nossa Constituição Federal de 88. Então, nós vivemos em um Estado democrático de direito. Até aí, beleza? Vocês conseguiram entender essa distinção? Espero que sim. Da Constituição, nós precisamos entender, se ela é a base das leis, eu preciso saber toda a Constituição. Eu vou falar para vocês que deveria ser uma leitura básica de todos nós, mas eu sou suspeito para falar porque gosto do tema e dou aula, leciono sobre o tema. Então, sou suspeito para falar, mas eu acho que entender esses direitos fundamentais, esses direitos basilares, é bacana, é interessante para qualquer um, independente de gostar ou não do ramo de direito. Por quê? Você precisa saber as regras do jogo e as normas previstas na Constituição, a Constituição do país, as normas básicas
deste estado, desse país. Então, qualquer um que queira morar no Brasil, acho que ele deveria ter pelo menos noções do que fala a Constituição brasileira. Em síntese, o que a Constituição brasileira traz? Ela traz os princípios, direitos e garantias fundamentais. O que são esses princípios? Ele vai explicar a origem, a forma de pensar, como eles querem que a pessoa que vai estudar essa Constituição, como que ele deve interpretá-la. E esses são os princípios. Como que as pessoas que fizeram a lei gostariam que elas fossem interpretadas. A Constituição traz também alguns direitos especificamente, falando você tem direito de ir e vir, você tem direito à residência, ao domicílio, e explicou algumas garantias que são fundamentais do indivíduo, não só o brasileiro, mas do indivíduo que esteja no solo, no território brasileiro. Depois, a Constituição vai falar sobre a organização do Estado, os poderes, os 3 poderes da organização do Estado, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Quais são esses poderes? O poder executivo é a administração pública, quem executa as leis, quem coloca a mão na massa para dar uma qualidade de vida melhor para o cidadão. Nós temos o poder legislativo, quem faz as leis, faz esses regulamentos, essas normas. E nós temos o poder judiciário, que é quem julga, quem resolve os conflitos que possam existir entre as pessoas que vivam nesse território. Certo? Então, a Constituição explica como funcionam esses 3 poderes, como que é a atividade de cada um, como que funciona a parte normativa da Constituição. Nós temos também a organização desses poderes, que foi o que eu falei para vocês. Depois nós temos a tributação e do orçamento. Então, o que é a tributação e orçamento? Eles vão explicar quais são os tributos, quando que a população tem que pagar determinados tributos, como que dá-se essa relação tributária, jurídico-tributária, onde o indivíduo contribuinte tem que pagar para o Estado em determinados momentos um determinado quantitativo de valor. Essa é a questão do tributo. Para a gente movimentar o Estado, para que o Estado dê qualidade de vida, proponha serviços de qualidade para a população, ele precisa ter dinheiro. Como que ele tem dinheiro? Em regra, em geral, a principal fonte de renda do Estado é o tributo. E o orçamento, que é como esse Estado pretende gastar esse orçamento, esse recurso advindo do tributo. Então, eles vão explicar como funciona o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Então, essas 3 leis básicas vão ser explicadas e aí a gente consegue explicar como é gasto o dinheiro público. O professor não está falando especificamente, o professor não está explicando cada um desses pontos, porque nós estamos numa parte de noções do direito. Vocês precisam ter a noção do que tem. E aí, dependendo de qual ramo do direito nós vamos estudar, nós vamos aprofundar nesse ou naquele item, certo? Depois nós estamos falando sobre a ordem econômica e ordem financeira. Também é nessa mesma pegada depois do orçamento. Não basta só eu prever como eu vou gastar, mas eu tenho que fazer um planejamento econômico, um planejamento financeiro. Nós temos aí as funções do Estado enquanto interveniente da economia, enquanto interveniente das questões financeiras. Economia, como que eu vou gastar? Financeiro, de que forma eu vou gastar? E, por último, na Constituição nós temos as previsões de ordem social. O que é isso? Segurar o direito à saúde, segurar o direito à proteção do idoso, da criança e do adolescente. São amparos sociais específicos. Então, nesse ponto, o que eu fiz com vocês? Eu meio que falei de forma abrangente
que tem na Constituição Federal Brasileira de 1988. E aí eu peço para que vocês pelo menos leiam o sumário, ver como que está estruturado, e se algum assunto chamou atenção, dá uma atenção devida a ele e estude também. Os princípios fundamentais, por exemplo, previstos no artigo 1º, porque, professor, você falou que não ia falar especificamente, mas, como eu estou falando das noções, eu vou falar dos princípios agora. O princípio fundamental do Brasil, do Estado brasileiro, e por isso está escrito da República Federativa do Brasil, ela é formada pelo quê? Pela união que não se dissolve, indissolúvel, dos estados e municípios e do Distrito Federal. É um Estado democrático de direito, como eu expliquei para vocês. Esse Estado se fundamenta onde? Na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. E aí eu vou explicar para vocês o que seria isso. Soberania. Dentro do Estado brasileiro, nenhum outro Estado deve impor normas, impor regimes, como se, por exemplo, a Argentina pudesse vir aqui dentro do país e decidir que nós vamos ter horário de verão ou não. Não, quem decide é o próprio Brasil, são os representantes escolhidos pelo povo brasileiro. Nenhum outro país deve adentrar na seara de decisão do outro país. É claro que isso é revisto quando nós estamos falando de países autoritários, que não são pautados pela democracia, e aí eles colocam acima dessa soberania o direito à vida. Então, por exemplo, se nós tivermos algum estado, algum país que está matando as pessoas simplesmente por alguma questão de religião, por uma questão ideológica, de sexo, por qualquer motivo que seja, assim, as pessoas estão morrendo porque são de determinada religião. É claro que a Organização das Nações Unidas vai colocar o direito à vida acima da soberania prevista para todos esses estados. A cidadania é o direito dado às pessoas, aos cidadãos deste estado, né, os cidadãos deste estado. Cada indivíduo daquele território deve ter uma representatividade, tem o mesmo direito de escolha, independente da classe financeira que ele esteja. Nós estamos falando da dignidade da pessoa humana, ou seja, o indivíduo ele tem que ter uma condição mínima de coexistir dentro desse Estado brasileiro. E aí agora nós falamos sobre pluralismo político, que não pode ter apenas partido A, partido B. O Brasil ele propõe que tenha mais partidos para que as minorias sejam melhor representadas. Beleza, não estou julgando se isso é certo ou errado, esse monte de partido que nós temos. E nós temos o valor social do trabalho e da livre iniciativa. E aí, o que é esse valor social do trabalho? É o quão importante é o trabalho para a vida em sociedade. Então, o trabalho, ele, além da gente produzir riquezas para o próprio país, a gente consegue, pelo trabalho, melhorar as condições sociais das pessoas que existem no país. E a livre iniciativa é a possibilidade de iniciar algum negócio desde que ele não seja ilícito, certo? Os direitos e garantias fundamentais, eu vou dar aqui um exemplo, foi gerado o artigo 5º, que todo mundo fala, e o 5º, está no 5º artigo da Constituição. O que esse artigo 5º da Constituição diz? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E aí vem todos os incisos que dá esse direito tanto para brasileiro quanto para estrangeiros residentes no país. O que eu quero que vocês entendam aqui? Perante a lei, todos devem ser iguais. Só que outras leis infraconstitucionais não seguem esses pontos. Por quê? Porque nós temos questões mais delicadas.
todos são iguais perante a lei? Sim, mas a lei ela pode funcionar para colocar as pessoas em pé de igualdade. Como, por exemplo, nós estamos falando da questão previdenciária. A lei é igual para homens e mulheres na hora da sua aposentadoria? Ou tem distinção? Mulheres aposentam em média com menos tempo de contribuição de trabalho que os homens. Por que isso acontece? Porque elas têm uma jornada dupla, tripla? Sim, tem. Então a lei tenta colocar as pessoas em pé de igualdade. A lei, as normas são ferramentas que vão procurar, que vão tentar colocar todos em pé de igualdade de condições, certo? E a primeira delas, o primeiro inciso, é isso que eu estou explicando para vocês. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. É claro que algumas outras normas vão tentar minimizar as diferenças que possam existir entre homens e mulheres, certo? Como, por exemplo, a CLT, que traz a garantia, a proteção do trabalho da mulher e não faz a proteção do trabalho do homem. Ela tenta igualar as condições. Por quê? Porque a Constituição diz que isso deve acontecer. E em termos de noções de direito também nós temos a divisão dos três poderes, que eu já expliquei, deu a introdução para vocês. No artigo 2º, por exemplo, explica que são poderes artigo 2º da Constituição, são poderes da União, e o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E eles são independentes e harmônicos. E agora eu vou citar um exemplo de independência e harmonia para vocês não esquecerem. Os jovens que moram com seus pais, eles são dependentes ou independentes? Eles são dependentes, que seja economicamente falando ou afetivamente falando, os jovens que residem com seus pais, os adolescentes que residem com seus pais, são independentes? Não, são dependentes dos seus pais. E com o passar do tempo, esses jovens vão estudando, começam a trabalhar, vão morar fora, e aí eles passam a ser independentes de seus pais, certo? E aí, vamos supor, daqui 10 anos, esse jovem já virou um adulto, tem uma família, e esse jovem vai chegar para um almoço de domingo, um almoço familiar com os seus pais. Vai ser um encontro de domingo, um típico encontro de domingo de famílias, né? E aí, as famílias, o jovem adulto com relação aos seus pais, ele é independente agora. Só que, apesar da independência, ele tem que continuar em harmonia com seus pais. Bom, julgo meu, mas serve de exemplo para que vocês consigam entender essas duas questões, independência e harmonia. Isso deve acontecer também entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo, o impeachment, o processo de impeachment dos representantes do executivo, o processo de impeachment do representante do executivo, ele é decidido pelo legislativo. Entendeu? Eles são independentes, mas eles têm que ter essa harmonia. Quem decide é o legislativo. Por quê? Porque o legislativo, ele é também o representante mais bem estruturado da coletividade. E aí, o judiciário entra nesse processo de impeachment como? Para verificar se as regras, se as normas do processo de impeachment estão sendo seguidas, se as normas, se os princípios da justiça brasileira estão sendo seguidos, se está dando o acesso à ampla defesa, o acesso ao contraditório ou não. Então, esses são os poderes: legislativo, que é quem faz as leis; executivo, que é quem executa as leis, quem executa o planejamento e tenta dar qualidade de vida para a população; e o judiciário, que é quem resolve os conflitos de ordem normativa, certo? Eles devem ser independentes e harmônicos, não se esqueçam. E aí, uma estrutura desses poderes, executivo, legislativo e judiciário, dentro da organização política e administrativa do Brasil. Nós temos o executivo. Quem é o representante do executivo a nível de União? Nós temos o presidente da República e os ministérios, ou os ministros. A nível de Estado, nós temos os governadores e as secretarias de governo. A nível de município, nós temos o prefeito,
vice-prefeito e as suas secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, no caso do Poder Executivo, das secretarias vinculadas ao Estado. Nós temos Poder Legislativo a nível de União, o Senado e a Câmara dos Deputados, que nós chamamos de Congresso, que é a união dos dois. Nós temos a Assembleia Legislativa a nível de Estado e a Câmara de Vereadores a nível de município. No Judiciário, nós temos alguns vinculados à União, como STF, STJ, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Militar. Nos estados, nós temos o Tribunal de Justiça, que é dividido em comarcas e varas, e nos municípios nós não temos o Poder Judiciário. Nós temos o Poder Judiciário, mas ele não é coordenado pelos municípios, ele é coordenado pela estrutura dos estados. Então eu pergunto, o salário do juiz do município da cidade XYZ é custeado pelo prefeito? Não, é custeado pelos estados, certo? Não pelo município propriamente dito. Por que isso acontece? Eu acredito que é para ter maior imparcialidade do judiciário na sua atuação mais direta, que é nos municípios, certo? A representação dos três poderes, em termos gráficos de desenho, lá em Brasília, nós temos o Poder Executivo, a esplanada dos ministérios, nós temos o Poder Legislativo, a Câmara sendo representada por esse globo voltado para cima e o Senado por essa lente voltada para baixo. E o Poder Judiciário representada por essa moça simpática e cega. Por quê? Porque ela tem que ser imparcial, não deve olhar fulano, beltrano, ciclano especificamente. Ela tem que aplicar a lei de forma geral, o Poder Judiciário. A estrutura do Poder Judiciário, que é a nossa base de noções de direito, coloquei esse desenho para vocês. Não sei se na apostila tem, acho que eu acredito que na apostila tem também. Foi tirado da internet esse desenho. O que ela explica? Como que funciona o Poder Judiciário? Nós temos no ápice o STF, abaixo o STJ, nós temos a Justiça Comum, que pode ser estadual ou federal, nós temos os tribunais de justiça e o Tribunal Regionais Federais. Nós temos as justiças de direito, né, os juízes, as comarcas propriamente dita, e os juízes federais também nas comarcas. Nós temos então a Justiça Comum e a Justiça Especial. Nós temos a nível estadual as circunscrições militares da Polícia Militar do Estadual e o Bombeiro Militar. E nós temos na seara federal o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Eleitoral e o Superior Tribunal Militar, e abaixo os TRTs, o TRE, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar das Forças Armadas. O que eu quero que vocês entendam aqui agora? Nós temos, vamos para essa Justiça Comum aqui, nós temos a Justiça Estadual e a Justiça Federal. A Justiça Estadual é conhecida como Justiça Ordinária. E a Justiça Federal, ela julga casos onde a União, onde o dinheiro público esteja envolvido. Então, por exemplo, se eu tiver uma separação entre marido e mulher, vai ser resolvida na Justiça Estadual. Se eu tiver algum problema contra os institutos federais, por exemplo, eu formei e não recebi meu diploma, eu vou entrar na Justiça Federal, certo? E aí nós temos os graus de instâncias. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então, primeira instância é essa Justiça Comum, onde temos aqui os juízes na comarca, por exemplo, juiz na cidade de Patrocínio, juiz na cidade de Uberaba. Essa é a primeira instância. Ele deu uma decisão que eu não concordei, eu tenho direito a um duplo grau de jurisdição, mandando para os tribunais de justiça que existem em cada estado. No caso de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça é em Belo Horizonte, certo? Se ainda assim eu não concordar da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas, eu posso impetrar recursos no STJ e no STF, certo? Quando que eu vou para o STJ? Quando a decisão contrariar lei federal. E quando que eu vou para o STF? Quando a decisão que eu quiser recorrer
for contrária à Constituição Federal. Isso ocorre também quando eu estiver falando de justiça do trabalho, quando eu estiver falando sobre justiça eleitoral e quando eu estiver falando sobre justiça militar. Certo? Beleza? Qualquer dúvida, guardem essas dúvidas para a nossa revisão. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Ela é um pouco mais complicada, um pouco mais completa, mas peço que vocês assistam ela com atenção e na nossa aula de revisão nós podemos resolver as dúvidas que vocês porventura tenham tido. Abraço, até mais.